Salam alaikum, eu sou a Simone do canal Além das Pirâmides, aqui e lá no Instagram. É só vocês procurarem pelo nome que vocês encontram. Hoje vamos falar de um tema que precisa ser falado, que é o coronavírus no Egito, até porque estamos quase a abrir para o turismo e vocês precisam saber realmente de quais são essas medidas, quais são os cuidados. Fiquem comigo, vamos embora lá esse vídeo. O Egito reconheceu seu primeiro caso de coronavírus em 14 de fevereiro deste ano. Um mês após este fato, em 19 de março, o governo anunciou que fecharia os aeroportos e todo o turismo e restringiria as viagens aéreas até o final de março, como parte das medidas preventivas e esforços para retardar a propagação desse vírus. Foi anunciado outras medidas que incluem a redução do número de trabalhadores também no setor público. O presidente Al-Sisi anunciou o fechamento das escolas e universidades em todo o país e cafés, restaurantes e destinou 100 bilhões de libras para esse problema do coronavírus, ou seja, cerca de 6,3 bilhões de dólares para lidar com essas possíveis repercussões do coronavírus no Egito. Se intensificaram as medidas preventivas quando o país enfrentou a sua sexta morte. O número de casos confirmados chegou a 196 casos em 18 de março, até que estava baixo. Podia-se ter tomado talvez outras providências, não é? Em 7 de março, eu estava em Luxor, voltando nesse dia mesmo, exatamente no dia 7 de março, eu estava voltando de Luxor, quando nós ouvimos a notícia. Foram encontrados a bordo de um navio de cruzeiro que estava vindo de Assuã para Luxor, que é uma cidade ao sul do Egito, um navio cruzeiro, onde 12 casos desse navio foram anunciados realmente tendo coronavírus, e elevou o número depois das infecções a bordo para 45. O navio havia chamado a atenção depois que um turista americano de Taiwan mostrou sintomas do Covid-19 quando ele voltava para casa. Ele viajou nesse mesmo navio e ele detectaram que ele tinha tido o vírus, que ele estava com sintomas, e foi imediatamente comunicado ao Egito, e o Egito resolveu então checar esse cruzeiro, e esse cruzeiro ficou no Nilo em quarentena. Um cidadão alemão, nesse mesmo dia, faleceu com 60 anos, com sintomas de muita febre alta, ele foi de Luxor para Hurghada num cruzeiro e apresentava os sintomas, e então aí começou o nosso problema aqui no Egito. O navio foi então posto em quarentena no Nilo. Novas medidas então foram tomadas. Hoje temos um toque de recolher para que fiquemos dentro de casa entre as 20 da noite e as 6 horas da manhã. Foi alterado na altura do Ramadã e agora voltamos novamente a esse padrão das 8 da noite às 6 da manhã. Os estabelecimentos de restaurantes e cafés estão fechados, continuam fechados, mas os supermercados e farmácias estão abertos durante a noite e as outras lojas estão com o toque de recolher das 6 da manhã até as 5 da tarde. O governo pede para que tenhamos os cuidados, como distanciamento social, evitar locais onde muitas pessoas se reúnem, como transporte público, usar a máscara, mas não foi obrigatório até há pouco tempo. Após o Ramadã, foi instituído que a máscara era obrigatória para entrar nas lojas, nos estabelecimentos, na rua, dependendo eles não estão obrigando, a polícia não está parando nem multando pessoas na rua sem máscara, mas dentro de alguns locais pode acontecer e existe a multa sim. O Egito então agora tenta reiniciar o turismo durante a pandemia. A partir do dia 1º de julho, o Egito reabrirá resorts e sítios arqueológicos para turistas estrangeiros, mas com as devidas precauções. Destinos à beira-mar, incluindo Sharm el-Sheikh, Marsa Alam, Marsa Matruh e Hurghada, estão abrindo então ao turismo, ou seja, são as praias litorâneas do Mar Vermelho e aqui do Mediterrâneo. As autoridades estão reabrindo gradualmente o setor do turismo crucial do Egito.
mesmo com o número diário de novas infecções. Ou seja, não parou as infecções aqui no Egito, mas temos que abrir. Eles querem abrir com cuidado, assim como a Europa também fez. Principais sítios arqueológicos serão reabertos lentamente, com restrições. E aeroportos e muitos hotéis retornarão às operações enquanto monitoram a saúde dos visitantes que chegam. Ou seja, nas entradas, tanto de aeroportos como nos hotéis já está acontecendo. Os hotéis abriram uma semana antes do final de julho, não é? E nós temos algumas restrições, ou seja, eles fazem a medição da temperatura, eles fazem a desinfecção das suas bagagens, a desinfecção das mãos, tudo é bem checado antes de você entrar no hotel. Nos aeroportos pode ser mais rigoroso. Vocês sabiam que o Egito chegou ao topo de várias listas dos melhores destinos turísticos para 2020? Pois é. Se este ano não tivéssemos tido o coronavírus, o Egito estaria no top de tanto turista aqui. O Templo de Karnak, aqueles que vocês já viram aqui, que eu tenho vídeo sobre ele, quem não viu, passa lá. Em Luxor, é um dos locais que serão reabertos gradualmente a partir do dia 1º de julho. É um templo amplo, é ao ar livre, então dá para controlar as pessoas. Os museus talvez sejam um pouco mais difícil, porque são mais aglomerados, não é? Da aglomeração em local fechado. Hala Zayed, a ministra da Saúde, anunciou que foram abertas clínicas ambulatoriais em hospitais de todo o país. E isso eu posso confirmar com vocês. Até há uns 15 dias atrás, 3 semanas, se não me engano, estávamos já com essa ordem para que não só alguns hospitais que estavam destinados para o corona, mas agora passou a todos os hospitais, mesmo os privados, tendo que ter um setorzinho lá disponível para infectologia do coronavírus. Até então, era apenas os grandes hospitais, mas a ministra resolveu então expandir para todos os hospitais, mesmo os privados, devido à abertura do turismo. Cairo, Giza, Calíbia e Fayum registraram o maior número de casos de coronavírus, enquanto que Marsa Matruh, Sinai Sul e Sinai Norte, El Wadi e El Gedid e as províncias do Mar Vermelho, como Hurghada, mostraram as menores taxas de infecções do país.
Egito reabrirá todos os seus aeroportos para o tráfego internacional em 1º de julho. Até agora é essa a informação que nós temos para passar para vocês. O turismo estrangeiro será limitado a esses resorts dessas 4 províncias costeiras. Viajantes de países com altas taxas de infecções por coronavírus, com base nas análises da Organização Mundial de Saúde, precisam ser testados antes de entrar no país. Então, vocês sabem, se vocês estão planejando vir ao Egito passar férias, se você está vindo de um país como o Brasil, é bem provável que você tenha que fazer o teste bem recente antes da sua viagem. E essas foram as maiores precauções e informações que eu tenho para vocês, para quem pensa em viajar agora para o Egito nessas férias. A partir de 1 de julho, eles vão começar a abrir os aeroportos. Eu acredito que alguns países sofrerão restrições maiores, conforme programado, para não contaminar novamente. Os casos ainda se mantêm em focos em todo o país. Não decaiu, nem está subindo, mas estamos ainda com o vírus por todo lado um pouquinho, e nós precisamos manter agora o autocuidado pessoal. Você mesmo vai ter que ter a sua cautela, mesmo indo de férias para qualquer lado. Precisamos começar a viver, mas continuar com as precauções. Espero que vocês tenham gostado, que tenham se informado, porque esse vídeo foi pedido extremamente por pessoas que querem vir passar as férias no Egito e estão com várias dúvidas. As praias foram os locais realmente que menos contaminações teve e menos mortes. Aqui em Marsa Matruh, acho que eu posso falar agora que mais ou menos 6 pessoas faleceram, e elas foram contaminadas do exterior, não foram contaminadas por pessoas de Matruh. Umas viajaram para Alexandria para ter consultas em médicos, e a maior parte ganhou, não só dos turistas, que agora não há turismo, mas elas foram passando umas para as outras justamente por viajarem e não manterem as condições exigidas, como o distanciamento e usarem a máscara. Os egípcios são um pouco relutantes nessas coisas e só acreditam vendo. Aí pagam para ver, e agora o número aumentou. Poderiam ter sido evitados alguns casos, alguns transtornos, como esses que faleceram aqui, justamente por não obedecerem algumas regras de distanciamento e cuidado individual. Muito obrigada a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dê o vosso like, deixem nos comentários o que vocês precisam saber mais. Nesse momento, são essas as notícias que nós temos do Egito. Eu fiz um pequeno resumo para vocês e estaremos de volta à vida normal, mais ou menos normal, no dia 1º de julho. Muito obrigada a todos vocês e não deixem de seguir aqui e no Instagram. Se vocês precisam de curso de língua árabe, é com o Portal Árabe. Não se esqueçam de contactarem com eles no direct, no Instagram, e dizerem que vem do Além das Pirâmides para vocês terem o vosso desconto. Outra coisa, quem vai viajar, como a gente acabou de falar, não se esqueça do seu seguro viagem, que agora vai ser muito mais importante, justamente porque estamos ainda num perigo de contaminação muito grande. Fiquem com Deus.